Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre o chuta-santo e o idólatra, que é referência às ofensas que normalmente um católico chama um evangélico e o evangélico chama o católico, olha lá, o chuta-santo, não sei o que, olha lá o outro lá, idólatra, e por aí vai. Mas esse vai ser um podcast que eu não vou discutir doutrinas, certo? A minha questão aqui não é discutir doutrina, você tem a sua doutrina, você sabe muito bem o que tem que fazer com ela, né? Aquela doutrina, né, da igreja, ou por aí vai, né? Isso aqui não é o lugar, esse podcast não é para isso, pelo menos esse episódio. Você tem vários lugares na internet que você pode encontrar explicações muito melhores sobre a doutrina de cada respectiva igreja, ou como combater uma doutrina, outra, por aí vai, o que é heresia, etc. Mas o que nós iremos conversar aqui, o que eu irei conversar com você, é sobre o imaginário e cultura. Tem muito a ver. Como o imaginário brasileiro é pobre, logo, portanto, o imaginário religioso também sofre dessa pobreza. E eu vou explicar para vocês, ou melhor, para você, o porquê. No entanto, antes, não se esqueça de se inscrever no site Achicupons. Lá você vai ter um cupom de desconto para você comprar o seu livro, seu tênis, ou o seu eletrodoméstico que você deseja, ou qualquer coisa. Ou o que está disponível lá, obviamente, correto? Lá você vai ter um cupom que você vai poder entrar nas melhores lojas da internet, Amazon, Submarino e por aí vai. E você vai poder usar esse cupom de desconto e ainda vai receber uma graninha de volta. Você vai poder ficar economizando, né? Vai ficar economizando e ali depois vai poder gastar esse dinheirinho para comprar aquilo que você deseja depois, certo? O link vai estar aqui na descrição, achicupom.com.br/OliverTalk, correto? Então vamos ao que interessa, certo? O chuta-santo e idólatra. Então, como eu estava falando para você, então nosso imaginário ele é um pouco pobre em relação a isso, né? O Olavo de Carvalho ele fala na aula 11 do COF, que é o curso online de filosofia dele, que quanto mais culto é o autor que você está lendo, maior é o mundo imaginário dele. O que isso significa? Imagina o seguinte, imagina um autor clássico, um Machado de Assis, vamos dizer, um mais antigos, Dostoiévski ou, sei lá, Dante. Para ele construir o seu personagem, ele tem que ter uma bagagem cultural muito grande. Por quê? Ele tem que ser muito perceptivo. Imagina ele construindo um personagem com características e personalidades distintas de outros personagens da trama. Ele precisa então ter uma imaginação, um imaginário muito largo. E para isso, para ter tal imaginação, é necessário você também conhecer a literatura clássica, porque, como eu já citei em outros podcasts, a melhor forma de você compreender o próximo, ou pelo menos uma das melhores formas, correto, é você conhecer na literatura clássica, porque lá vai ter arquétipos de personagens. Opa, o que é um arquétipo? Em linhas gerais, um personagem arquétipo, ele vai ter uma característica ou uma certa ação que, de certa forma, representa todos os homens, ou todas as mulheres, enfim, né? Ou melhor, toda a humanidade. Olha só, essa característica do personagem de Homero, né? Parece que atravessa o tempo e o espaço. Então, o imaginário ele tem que ser composto disso, e normalmente ele pode ser influenciado um pouco pela cultura também. Então, como a cultura brasileira ela é pobre atualmente, no sentido de que nós carecemos de grandes autores de literatura no momento atual, nós temos muitos no passado, sem sombra de dúvida, não é? Mas, como podemos ver no momento atual, isso não é muito frequente, correto? Então, esse imaginário ele também invade o mundo religioso, e quando nós olhamos alguém de alguma vertente cristã, por assim dizer, né? Eu estou usando aqui um nome pedagógico. Pedagógico é feio demais, né? Pedagógico. Então tá lá o católico, olha o evangélico, é o chuta-santo, e só é isso. O evangélico olha o católico e é o idólatra, e é apenas isso, né? Um e o outro não conseguem ir além
de certos chavões. Por quê? É o imaginário. Ele não consegue, por exemplo, olhar para o católico e ver a tradição, a história e a beleza que existe atrás daquele arquétipo do idólatra. E também o católico é a mesma coisa. Olha, um protestante acha que, ou um evangélico, acha que apenas é um sujeito ignorante e nada mais, e que não existe história, não existe também grandes autores e por aí vai. Por quê? O meio brasileiro ele é assim. Como o imaginário do brasileiro é pobre, nosso imaginário religioso também é pobre. Portanto, quando um olha o outro, vai ser através dessa pobreza da imaginação. Uma observação muito importante, antes de continuarmos. Eu também não quero, Deus me livre, que é uma espécie de ecumenismo. É apenas o que nós estamos fazendo aqui é apenas uma maneira de compreender melhor as pessoas através do imaginário e principalmente sendo sustentado pela literatura. Né? Porque brasileiro é 880, né? Ou o cara faz super certinho, um rigor totalmente sem misericórdia, ou ele já, né? Como é que já avacalha tudo, né? Não, agora vamos fazer uma reunião aqui ecumênica, traz o padre, o pastor, o Exu, o pai de santo, vamos aqui no altar, vamos sacrificar uma galinha, é um negócio assim, né? Não sei se brasileiro é 880, mas normalmente a gente vê isso bastante, correto? Então é o seguinte, eu quero começar lendo aqui para vocês, porque uma coisa muito importante antes de nós começarmos é o seguinte, como nós podemos dizer como é uma religião? Né? A princípio, uma das características é você pegando os melhores personagens ou as melhores pessoas que fazem parte de tal religião. Por eles, você pode também julgá-la, correto? Então, eu quero, por exemplo, pegar um autor evangélico muito conhecido entre evangélicos e católicos, que é C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples. E olha que interessante, eu só irei ler nem a introdução, irei ler apenas o prefácio. E você vai perceber como, além de ele ser um autor culto, ele tem um imaginário gigante para perceber como é um católico e como é um evangélico. Né? Eu estou lendo aqui, ou melhor, já li esse livro, mas só vou ler para você um trecho. Cristianismo Puro e Simples, é a edição da Martins Fontes, correto? Então, na introdução, no prefácio, na verdade, nós teremos o seguinte. Esse livro ele foi interessante porque C.S. Lewis, antes de publicá-lo, ele mandou para um padre, um pastor e um sacerdote ortodoxo para ver como estava o livro. Porque a ideia do livro era ajuntar ali, ou melhor, explicar os fundamentos da fé cristã, tanto para, vamos dizer assim, para os cristãos protestantes, católicos e ortodoxos, e principalmente para quem não é cristão, de maneira nenhuma. Então aqui é uma maneira explicando, por isso que ele mandou para essas três figuras, e eles responderam, o livro tá bom. Um falou, não sei o quê, mas no geral tá bom. Né? Olha que interessante, se você tiver com essa edição aqui da Martins Fontes, que é mais antiga, não essa nova que lançou aí, pelo amor de Deus, página 13. Então ele vai falar assim, certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu manter um silêncio a respeito da Virgem Maria, a não ser para afirmar o nascimento virginal de Jesus Cristo. C.S. Lewis está dizendo isso, certo? Ele como evangélico. Mas não é óbvio? O meu motivo para proceder dessa maneira, se falasse mais, penetraria em regiões altamente controvertidas. E ele tem total razão. Você imagina, ele como evangélico na época, querendo discutir ou debater sobre a respeito da Virgem Maria. Isso aqui, imagine isso no Brasil, um evangélico falando isso. Ele iria ser cuspido pelos católicos e pelos evangélicos também. Até porque usar o termo Virgem Maria para alguns já é complicado, não é?
Continuando. E não existe entre os cristãos uma controvérsia maior ou que deva ser tratada com maior tato. Exatamente, exatamente. Agora, essa parte que importa. A crença dos católicos sobre esse assunto não são defendidas apenas com o fervor normal que se espera encontrar em toda religiosidade sincera, mas, muito naturalmente, com o ardor incomum e, por assim dizer, cavalheiresco com que o homem defende a honra de sua mãe ou de sua amada. Então, olha que interessante. O Lewis, como evangélico, ele entra no imaginário católico. Por quê? Ele é um autor que leu muitos livros católicos. Ele leu Chesterton. Correto? Chesterton, ele foi protestante uma época, depois se converteu, mas tem muitos livros, inclusive livros que já foram traduzidos ao português, na época que ele ainda era protestante. Correto? Então, ele consegue compreender o imaginário católico naquele momento. Ele já está anos-luz da cultura brasileira, sem sombra de dúvidas. Continuando. É muito difícil discordar do católico sem, ao mesmo tempo, não parecer a seus olhos um malcriado ou mesmo um herege. Isso é verdade. É muito difícil. Ainda mais se ele for, vamos dizer assim, um raditrade ou coisa do gênero, aí já era. Aí é fogueira direto. Você vai pro fogo sem discussão nenhuma. Isso aqui é muito bom, muito bom. Continua. Agora ele vai falar dos evangélicos. Já a crença do protestante a respeito deste assunto desperta sentimentos inerentes às raízes de todo o monoteísmo. Para quem não sabe o que é monoteísmo, significa aquele que acredita somente em um Deus, ou, sendo ainda mais específico, somente um Deus como intercessor entre o homem e Deus. Nesse caso, o intercessor seria Jesus Cristo, correto? Para o protestante radical, ou para o evangélico, a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja essa criatura, parece ameaçada. O politeísmo renasce. Então é isso. Né? Então, você tem um evangélico, você fala por acaso sobre santos, ele já, não, isso são deuses. Muito bom esse Deus. Isso daí é idolatria, né? Aquela coisa que eu falei, chamam um de idólatra e um chama o outro de chuta santa. Exatamente. O que ele está descrevendo aqui, óbvio, não de uma maneira brasileirada, como eu coloquei no título desse podcast. Ele está falando como Lord inglês, obviamente. Continuando. Logo, é difícil discordar do protestante sem parecer a seus olhos algo pior do que um herege também. Né? Então, você vai tentar conversar com um sujeito sobre isso, você é pior do que um herege. O que é pior do que herege? Sei lá, um bruxo? Não sei. Coisa assim, né? Então, ou um pagão, ainda pior, né? Então ele vai continuar. Se existe um tema que tem poder de causar danos a um livro sobre o cristianismo puro e simples, se existe um tema que pode tornar absolutamente improdutiva a sua leitura para quem ainda não acredita... Tá, isso aqui não importa. Então, eu só queria ler esse trecho para vocês, o livro, para você perceber como o C.S. Lewis, que é um autor culto, evangélico, ele, rico na sua imaginação, com uma alta cultura, né, no seu cérebro, na sua memória, consegue adentrar na mente, nas raízes de um católico e perceber como ele olha um evangélico ou como um evangélico olha um católico. Isso é muito importante porque é um exercício de compreensão que ele teve que fazer para escrever esse livro aqui. Senão ia sair. Senão esse livro não seria tão famoso e tão produtivo entre os católicos e os evangélicos. Esse é um ponto muito interessante. E eu vejo assim muitas pessoas querendo ser como o C.S. Lewis também. Não, ele é bom, tal, mas, meu amigo, para você ser como o C.S. Lewis, além de você ter toda essa bagagem cultural, como eu disse para vocês, o exercício de compreensão que ele faz é muito importante. E que normalmente não acontece aqui na cultura brasileira, pelos motivos que eu falei no começo do podcast. Você só olha o outro como um chuta-santo e o outro como um
idólatra, apenas isso, e não passa mais do que isso. Não tem como, é inconcebível. Por que é inconcebível? Porque o seu imaginário ele não consegue se expandir além daquela miudeza cultural que você tem. Isso é um ponto muito interessante. E eu quero falar ainda uma coisa mais interessante do que isso, né? Existe um artigo que eu falei num podcast anterior, e eu achei ele novamente, certo? Sobre como o C.S. Lewis converteu dezenas de pessoas à Igreja Católica, principalmente pessoas que se tornaram proeminentes no catolicismo. Certo? Imagina isso no Brasil, meu irmão. Imagina uma coisa dessa. Imagina essa situação, tá? Um evangélico escreve um livro tal. Ele escreve o livro dele e as pessoas começam, óbvio, além de ir para a igreja evangélica, várias pessoas começam a entrar na igreja católica por causa do livro desse cara e se tornam pessoas proeminentes no futuro. Pessoas proeminentes dentro do mundo do catolicismo. Isso é imaginável no Brasil em algum momento? Não. Você imagina um sujeito parecido como Lewis na cultura brasileira? Ele ia ser cuspido por todo mundo. Pelos católicos e pelos evangélicos. Que agora é legal, né? Ele já faleceu. Né? Esse detalhe que eu falei para vocês, a maioria das pessoas não sabem. Mas você imagina. Como é que seria isso? Né? Você chega lá pro seu pastor e fala, não, vai, várias pessoas estão lendo e entrando pro catolicismo. Ele dá uns tapas, 7 dias sem vir pra igreja. Não sei se tem 7 dias sem vir pra igreja. Você imagina, você chega lá pro padre, então eu vim pra igreja. Não, graças ao livro de um evangélico. As pessoas já te olham meio assim. Meio estranho. Tem uma coisa muito errada. Como assim que você não leu São Tomás de Aquino? Você não veio à Igreja Católica à luz do tomismo baiano? Tomismo baiano, nós dizendo que tomismo baiano é uma piadinha interna, sem graça. Que é tipo, o sujeito quer ser tomista, mas não entende nada de São Tomás de Aquino e só fala bobagens. É o tomismo baiano, que a gente chama, certo? Então o artigo que eu quero também falar aqui para vocês, ele tá no site, vou tentar deixar aqui na descrição, chama The Catholic World Report, certo? É um site, ele também está em outros lugares da internet, mas ele está aqui nesse site The Catholic World Report.com, certo? E o nome do artigo se chama C.S. Lewis and Catholic Converts, né? C.S. Lewis e os convertidos católicos. Então, assim, o artigo ele vai mostrar acho que mais de 30 pessoas proeminentes que foram influenciadas e que se converteram ao catolicismo graças ao C.S. Lewis. Eu não irei ler o artigo inteiro, porque assim, é muito grande, mas eu destaquei algumas partes, traduzido aqui com o meu inglês macarrônico, correto? Desculpa, caiu aqui o gravador, eu irei ler para vocês. Opa, tá caindo tudo, caiu a caneta agora, deixa a caneta lá, né? Olha que interessante, o nosso autor, quem foi o autor do artigo? Joseph Peirce, que é o autor do artigo. Então vamos lá. Uma parte menos conhecida, mas poderosa do legado de C.S. Lewis é o impacto que ele teve na conversão de um número incontável de pessoas à Igreja Católica. Este é realmente um fenômeno surpreendente, considerando que Lewis nunca se tornou católico. Realmente, acho que para o ouvinte, você que está me escutando agora, nem sabia dessa informação e deve estar de boca aberta. De boca aberta, né? Então, eu separei aqui alguns testemunhos e alguns católicos proeminentes falando, na época, né? Acho que a maioria deles também já faleceram. Tá? O grande literário americano Walker Peirce, comentando sobre os inúmeros convertidos que chegaram ao catolicismo através dos escritos de Lewis, observou que escritores que se poderia esperar de São Tomás de Aquino a Merton são mencionados frequentemente como influência, mas adivinhe quem aparece mais frequentemente. Ou seja, ele está dizendo o que aqui? Que o sujeito ele entra para a igreja, ou o sujeito é um estudante da igreja católica, então você imagina que os autores que ele vai mais citar são autores católicos, né, como São Tomás de Aquino e Merton. Aí ele fala, não, o que o Walker Peirce vai falar? O autor mais citado é C.S. Lewis.
muitas pessoas estão entrando na igreja, né, por causa do C.S. Lewis. Isso era aqui na década de 50, para você ter uma ideia. Olha aqui outro testemunho aqui. Três jornalistas britânicos de destaque que se aproximaram do catolicismo através da leitura de Lewis e que posteriormente se converteram foram William Oddy, ex-editor do jornal Catholic Herald, David Quinn, ex-editor do Irish Catholic, e Michael Corrin, um conhecido apresentador de talk show de TV e rádio e colunista do jornal regular no Canadá. Então você veja, nós temos 3 jornalistas e esses 2 jornais, o Catholic Herald e o Irish Catholic, são muito conhecidos. São pessoas proeminentes. E o último, o Michael Corrin, além disso, além de ser um católico proeminente, ele se tornou também apresentador de talk show, defendendo a fé católica e etc. Agora, mais uma pessoa, o padre Longenecker, Dwight Longenecker, cujo livro Cristianismo Puro e Simples, ou melhor, o padre Dwight Longenecker foi convertido graças ao livro Cristianismo Puro e Simples, que o levou em direção a Roma. Hoje, padre Longenecker é um apresentador de talk show popular na rádio católica e autor de muitos livros. Então, o sujeito ele entrou na igreja por causa da leitura do livro C.S. Lewis. Obviamente não é só por causa do C.S. Lewis, tem o Espírito Santo, etc. A gente sabe, mas por causa dessa leitura do cristianismo puro e simples, ele não somente entrou na igreja, como ele virou padre. Isso é muito interessante. Então, eu tenho mais um. Aqui, ó, vou falar de um autor que está vivo, se eu não me engano. Peter Crift. Aliás, tem muitos livros do Peter Crift traduzido para o português. Vale a pena lê-los, correto? Peter Crift, professor de filosofia na Boston College, é talvez o apologista católico mais prolífico e lúcido do mundo de língua inglesa. Ele se converteu ao catolicismo quando ainda era estudante de graduação. Como muitos outros, Lewis o levou a Roma. Olha que interessante. Aí o Peter Crift vai falar aqui: eu descobri C.S. Lewis quando ainda era estudante de graduação, nos anos 50. Meu professor de filosofia me designou o livro O Problema da Dor. E lembro-me claramente da minha reação a este livro. Eu nunca tinha lido um autor que pensasse e escrevesse isso claramente. Olha que interessante. O Peter Crift, hoje ele é conhecido como um dos maiores apologistas, né? Para quem não sabe o que é apologista, sujeito tal é apologista da fé. Ele é um defensor. Normalmente você vai ver apologistas em debates, como William Lane Craig, que seria o apologista da fé, e ele é protestante. Ele sempre está debatendo com vários neo-ateus muito conhecidos como Christopher Hitchens, e por aí vai. Então, isso é muito interessante. Peter Crift, que é um exemplo vivo e entrou para a Igreja Católica graças à leitura de Lewis. Isso é interessante também. Tem um detalhe aqui que eu tenho que colocar para vocês. Ele está falando que o professor de filosofia dele passava os livros de Lewis. Olha a diferença para o Brasil, né? O professor de filosofia hoje deve passar o quê? Valesca Popozuda. Alguma coisa assim, né? Eu lembro da história quando eu fui dar aula em escola pública. Os alunos, eles me imploravam para ensinar alguma coisa de filosofia. Mas ele já tinha professor de filosofia durante 2 anos. Mas eu falei, mas qual é o problema? Vocês têm filosofia durante 2 anos? Eles, não, é que o professor aqui só fala de Lampião e Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita toda hora. E o tal de Marx. Então assim, você não é Valesca Popozuda, é Lampião e Maria Bonita. E por aí vai. Olha que interessante. E aí, se você pode ler depois o artigo completo, ele é gigante, tem testemunho de outros padres, e por aí vai. Olha que interessante, as pessoas entraram para a igreja, se tornaram pessoas proeminentes dentro da igreja católica por causa da leitura do evangelho. Agora, isso no Brasil, pensa nisso, pensa só por um instante. Você já viu isso em algum lugar? É muito difícil você ver isso no Brasil. Porque não dá, o nosso imaginário é aquilo que eu falei no começo. E eu volto a repetir.
Quando você pensa no católico, você só acha que ele é um idólatra. Quando você pensa no evangélico, você só acha que ele é apenas um chuta-santo. Por quê? Por causa da pobreza do imaginário. E uma pessoa como o C.S. Lewis seria cuspida pelos dois grupos aqui. Seria cuspida pelos dois grupos. Então, isso é muito interessante. Essa relação que o C.S. Lewis conseguiu fazer, tudo porque ele tinha um imaginário grande e conseguia perceber como cada um pensava. E você veja bem, ele não era um isentão, né? Não, mas ele era a pessoa do meio termo? Não, muito pelo contrário. Porque o isentão, qual que é a característica do isentão? O isentão ele não é uma pessoa isenta de valores e opiniões. Muito pelo contrário. O isentão, ele é uma pessoa que favorece a esquerda, mas ao mesmo tempo ele se diz de direita. Que não é o caso do Lewis aqui. Em hipótese alguma. Correto? Então, olha essa influência poderosa, olha esse imaginário, olha essa relação que acontecia lá na Grã-Bretanha algumas décadas atrás e que provavelmente, dificilmente você vê hoje. Correto? E eu quero ler também um outro caso muito interessante na história do cristianismo, recente, aliás, que é quando o Ratzinger, né, o Papa Ratzinger, se uniu a protestantes para defender a fé católica. Olha só que interessante. Seria uma outra coisa também absurda de acontecer no Brasil. Porque quando nós falamos em defesa da fé, você já pensa em vários esquemas doutrinários, filosóficos, para defender aquilo que você acredita, não para combater o mal comum. Né? Então Ratzinger, para quem não sabe, é o Papa anterior ao Papa que nós temos hoje, o Francisco. Certo? Papa Francisco. Tinha um outro que era o Papa Bento XVI, lembrei o nome dele, Bento XVI. O anterior, o Papa Bento XVI. Também um artigo grande, não irei lê-lo tudo, só 2 partes aqui, mas você pode encontrar o artigo no site do Padre Paulo Ricardo, e o nome do artigo se chama Quando Ratzinger se uniu aos protestantes para defender a fé. Eu separei alguns trechos que era para estar marcado e não tá, mas eu já achei aqui. Veja que interessante, né? Então você vai ter um momento ali que você vai encontrar na Igreja Católica, o Ratzinger ainda não era Papa nessa época, mas já existia uma grande invasão da teologia da libertação. Não é? Para quem não sabe o que é a teologia da libertação, é uma espécie de marxismo. Ah, mas não sei o que é marxismo. E aí fica difícil. É uma espécie se a gente for mais raiz, mas ainda é uma espécie de cultura, né, que você tira Deus da parada e coloca a política como salvação, o materialismo como regra de fé, por assim dizer. Então, quem vai libertar a humanidade do seu pecado é a política, é a ação política no mundo que vai trazer o paraíso para a terra, por assim dizer, em linhas gerais, muito resumido, correto? Então, Ratzinger nessa época estava lutando contra a teologia da libertação, que queria transformar a Igreja Católica numa filial do PT. Essa basicamente é a ideia. E sabendo que o perigo era forte, poderoso e gigante, ele teve que se unir a teólogos protestantes. Né? E tem uma parte do artigo que o autor vai dizer o seguinte: a atitude de Joseph Ratzinger, num primeiro momento, pode parecer desconcertante e incoerente. Haja vista sua má fama de intolerante e cardeal Panzer, né? Mas não é. Tendo em mente os perigos que tal teologia da libertação, traria tanto para os fundamentos da fé... Ai, meu Deus, tá difícil ler. Traria tanto para o fundamento da fé católica quanto para o da fé protestante. Ele soube enxergar que não era possível discutir as 95 teses de Lutero enquanto Roma pegava fogo. Entendeu? Esse é o ponto. Você tem um inimigo poderoso, um inimigo que quer destruir vocês dois. Quer destruir tanto o chuta-santo quanto o idólatra.
que você tem que fazer? Vocês vão continuar brigando? Ou peraí, opa, calma. É melhor nós nos unirmos, cada um, óbvio, com a sua doutrina, mas tem um cara aí que quer bater nos dois. Aí o que acontece? Se ele acabar com nós dois, ninguém briga mais. Né? Então vamos dar um jeito aqui. Né? Então continua o autor. Era preciso primeiro apagar o incêndio, ou nem mesmo os protestantes teriam mais algo contra o que protestar, uma vez que era o próprio Cristo agora que estava em xeque. Com efeito, não fossem os esforços conjuntos de Ratzinger e dos dois teólogos protestantes, as sequelas mais ou menos visíveis da teologia da libertação, feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa e anarquia, teriam tido um efeito muito mais feroz do que o que já se sente hoje. Então, isso é muito interessante. Se a teologia da libertação não tem tanta força hoje no meio da Igreja Católica, tudo bem, ele tem bastante força, mas poderia ser muito pior. É isso que ele está querendo dizer. Foi porque Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, fez algo inimaginável para o padrão religioso brasileiro, unir forças com teólogos protestantes, que é uma das coisas extremamente difíceis de nós vermos aqui no Brasil. E é isso que eu queria falar para vocês. Óbvio que ainda não acabou o podcast, mas preste atenção. Olhe como isso foi possível. Foi porque eles foram além de certas categorias, eles foram além de certos padrões que foram estabelecidos. Mas para isso é necessário você ter uma cultura maior, você se enriquecer da literatura, da alta literatura, e não ficar somente na miudez da cultura atual brasileira. Porque o que acontece normalmente é o seguinte, o que eu percebo, eu tenho uns amigos que estão para se tornar padre e também amigos que estão se tornando pastores. Alguns eu percebo que eles nunca tiveram uma base literária, realmente, e eles vão já direto estudar a doutrina, correto? Já vai ali direto estudar a doutrina, todas as questões filosóficas complexas, as perguntas teológicas, e fica um problema ali, sabe? Fica um gap, né? Você do nada estava na parte cultural mais rasteira e depois você já está ali, você dá um salto que você já está discutindo alta teologia. Óbvio que isso não é somente com meus amigos padres, mas também com todo mundo que se interessa com esses assuntos. E essa parte do meio, ela não é preenchido pela literatura. Então, normalmente, você vira um pregador de doutrina rude, por assim dizer. Não é? Interpreta somente com aquilo que foi lhe passado. Não tem o floreio que a literatura pode passar. A compreensão, porque o amor, compreensão, misericórdia, você não vai aprender com teologia sistemática, né, com esquemas lógicos de como você pode interpretar tal escrito ou outro. Não é? Você vai aprender com exercício imaginativo e principalmente agindo, atuando e exercendo as virtudes, correto? E elevando a sua própria cultura. E é o que normalmente nós não vemos, né? Então nós vemos pessoas que são muito rígidas, mas sem misericórdia nenhuma. E esse é um ponto muito interessante. E eu quero, antes de finalizar esse podcast aqui, lembrar para vocês que nós temos aqui a loja do Romanini, e eles têm várias roupas também, né? Ele faz as capas do podcast, ele fez essa capa maravilhosa que você está olhando aí, qual é o nome da capa mesmo? Nossa, nem eu mais lembro o nome do podcast, porque deve ser 1h da manhã. O Chuta Santo Idólatra, ele fez essa capa maravilhosa, e lá vai ter roupas, camisetas também religiosas, ele tem camisetas, e são camisetas religiosas maravilhosas, correto? Então, continuando o podcast depois do Reclamer, né, como as pessoas diriam, eu quero falar sobre uma pessoa, Luiz Gonzaga de Carvalho.
Quem é Luiz Gonzaga de Carvalho? Luiz Gonzaga de Carvalho é o filho do Olavo de Carvalho. Ele tem, além de ser um sábio, eu acredito que ele é um sábio, ele também fez muitas dessas coisas que está além da própria cultura brasileira. Então, por exemplo, esse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, da editora Martins Fontes, correto? Ele foi, se você olhar aqui, na segunda página do livro, ele foi o revisor da tradução, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. E pelo que sabemos, o pai dele, Olavo de Carvalho, é um católico, sem sombra de dúvidas. E me parece, talvez, não tenho certeza, tá, que o Luiz Gonzaga de Carvalho não seja, vamos dizer assim, evangélico. Tá? Mas mesmo assim, ele fez a revisão de um livro de um evangélico. Olha só, que interessante. Eu estava falando para vocês que não tem exemplos. Tem sim, aqui, ó, esse homem que foi além, né, do imaginário pobre brasileiro. Ele foi além disso. E eu acho que ele é um bom exemplo a ser seguido. Certo? Então, não, eu não vou, eu jamais revisaria ou traduziria um livro feito por um católico. Eu tenho, até coça. Não, eu não, jamais escreveria sobre a vida de um santo. Ai, meu Deus do céu. Não é assim, normalmente? Então, nós estamos vendo uma pessoa que faz isso na prática. Opa, caiu aqui, voltando. Hoje tá difícil, tá caindo tudo aqui. Então, eu quero ler para vocês um comentário que o Luiz Gonzaga de Carvalho fez no Facebook. Ele é conhecido também como Gugu. Algumas pessoas o chamam de Gugu. Eu não o chamo de Gugu porque eu não sou íntimo dele. Então eu chamo de Luiz Gonzaga de Carvalho. Deixa eu só achar aqui aonde está. Porque... achei. Achei aqui nos arquivos, certo? Ele vai falar assim numa postagem no dia 29 de março de 2016. Eu estou falando porque essa postagem no Facebook ela é pública, tá? No Brasil, católicos e evangélicos nunca se misturam. Todo mundo aqui tem o maior medão de se contaminar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, The True Story of Padre Pio, do autor Bernard Ruffin. Excelente biografia do Padre Pio, escrita por um pastor luterano. Recomendo a todos. Então, olha só a diferença. Eu gosto desse exemplo aqui. Ele está dando, por exemplo, um pastor evangélico que escreveu sobre a vida do Padre Pio. Pense nisso, por exemplo, de novo. Pense na cultura brasileira, na cultura religiosa brasileira, essa possibilidade de um pastor escrever sobre a vida de um santo católico. Ou de um padre escrever sobre a vida, um leigo católico por aí vai, escrever sobre a vida de um protestante proeminente brasileiro. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Olha, meu amigo, eu não vejo muito no momento atual, mas eu sei que isso está mudando aos poucos, assim, aos poucos, muito pouco. Porque aqui nós estamos falando da compreensão do imaginário, do conhecimento. Ninguém está falando aqui para você mudar de doutrina, não, sai da sua igreja, vem para minha, tal, vem para a nave-mãe, né? Vem para a nave-mãe. É outro, sai da Babilônia. Ninguém está falando disso daqui. Ninguém está falando disso. Certo? A questão é, nós brasileiros já nos achamos, oh, meu Deus, tá difícil de falar hoje isso, hein? Quanto mais inculta uma pessoa é, mais culta ela se acha. Então, o povo brasileiro, no geral, é muito inculto. E o seu imaginário religioso também é muito pobre. Logo, ele se acha o maior país religioso de todos os tempos. Não, mas aqui tem 80% de católico. Tá bom. 80% de cristão. Tá bom. Se você acha que número significa alguma coisa, então, o problema é seu. Ok? Não? A gente sabe, por exemplo, que número não significa muita coisa, né? Mas por aí vai. Correto? Então, pessoal, meu amigo que você está escutando, essa era a reflexão que eu queria deixar para você. Pensar nesse aspecto, como o nosso
imaginário religioso é pobre. E como nós julgamos as pessoas a partir da nossa própria mesquinharia cultural, espiritual e religiosa. E não conseguimos ir além de certos chavões imbecis que colocaram na nossa cabeça. Não conseguimos ver a riqueza que um católico tem, que um protestante tem. Nós só vemos, como C.S. Lewis disse, é herege e é isso aí, já era. Herege, né? É herege e acabou. Não tem nada mais do que isso, certo? Então, por exemplo, eu tenho recomendação de livro, para você ler. Mas eu queria ler alguma coisa para aumentar o meu imaginário. Olha, eu vou recomendar 2 livros. Vocês ficaram sabendo, por exemplo, que o Kanye West, o rapper, ele se converteu e teve uma conversão muito explosiva, por assim dizer, né? Se converteu e já largou tudo, saiu do mundo. Saiu do mundo e já começou a pregar, falar de Jesus, etc. Isso acontece frequentemente muito com os evangélicos, né? E um livro bom, que é um livro clássico, para você entender um pouco desse imaginário protestante, evangélico, é o livro O Peregrino, que é um livro de literatura clássica, um livro britânico, por assim dizer. Deixa eu ver. Ele está aqui, ó, na minha mesinha. O Peregrino, de John Bunyan, que vai contar a história de Christian, ou cristão, que ele tem que sair da sua casa e chegar até o paraíso. E para isso ele vai enfrentar muitos perigos, né? Ele vai enfrentar muitas tentações. E aqui você vai ter mais ou menos um pouco desse imaginário protestante para você, às vezes, perceber como o protestante olha o mundo. Não é? A gente está falando aqui de C.S. Lewis, um monte de coisa. Então esse é um bom livro para você começar a ler. Só para você ter uma ideia da imaginação e como funciona, né? Então é legal porque o livro ele vai é uma narrativa, né? Então o cristão ele vai enfrentando vários perigos aqui. O cristão chega ao pântano da desconfiança, né? O sujeito ele dá uma missão, o evangelista chega para ele e fala: agora você tem que entrar na porta estreita. Ele vai, chega na porta estreita, porque lá na porta estreita vai ter uma pessoa que vai tirar o fardo pesado das costas dele, vai dar o fardo manso e leve, né? As armadilhas no caminho. Então, os nomes do capítulo normalmente é um símbolo da vida que um cristão passa até se encontrar com o nosso Senhor no paraíso. E é muito interessante, e você vai perceber nesse livro, não quero dar muitos spoilers, olha só, spoiler de 400 anos, né? Se você não leu, a culpa não é minha. Tá, uns 300 anos. Não é spoiler, de 300 anos aí já é demais, né? Ok, vamos lá. Você vai perceber que a caminhada do cristão, o nome do personagem principal, é uma caminhada um pouco solitária. Que ele tem que enfrentar os perigos da vida, a tentação, a sociedade e às vezes a própria alma, sozinho. Você vai ver que normalmente não vai ter igreja aqui, não vai ter uma comunidade. Não é? Ele tem que, apenas com a força do nosso Senhor Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, ele vai chegar até o fim. Então você vai perceber que normalmente isso entra um pouco no imaginário evangélico. Essa ideia de que você veja bem, a igreja é legal, ela é importante, tem que ir todo domingo, ou nos dias que der, mas assim, a salvação é individual, etc, etc, etc. É legal porque esse é um livro de literatura. Então você vai pegar um pouco desse imaginário lendo essa obra clássica. Aqui a gente só passa a obra clássica, tá? E John Bunyan, também, para variar, é um britânico. E para entender, ou compreender um pouquinho, tá, gente? Isso aqui não é para entender. Você não vai ler isso daqui, o Peregrino, e sair daí dando carteirada. Eu já entendo os evangélicos. Não, isso aqui é só uma filigrama. Nada demais. Outro livro também, que para entender um pouquinho do imaginário católico, é o Diário de um Pároco de Aldeia, do Jorge Bernanos. Um livro muito interessante.
existem listas, existem pessoas, ou até mesmo padres, que falam que esse é um dos maiores romances católicos que existem. Né? Há uma discussão, né? Mas normalmente ele está entre os top 3. Tá escrito pelo Jorge Bernanos, que inclusive, uma época da vida, morou no Brasil. E vai mostrar. O livro, ele também é legal porque ele é escrito em forma de diário. Então, é um padre, um jovem padre, que tá tendo problemas e ele precisa resolver durante a vida dele, né? Como pároco, ou como sacerdote, e etc, etc, etc. E, no geral, né, alguns dizem que esse livro aqui descreve a vida de um santo. Então, assim, para quem nunca imaginou como é ser um santo, como um católico pensa de um santo, né, a vida dele, leia Jorge Bernanos. Então, acho muito interessante para nós entendermos um pouquinho só. Isso aqui não é, você vai sair daqui já, não, isso aqui é filigrana para você poder melhorar aí nos seus estudos, correto? Então, antes de finalizar novamente, não esqueça de entrar no Oliver Club. Lá nós teremos podcasts exclusivos, né? O André lançou uma série de podcasts sobre Eric Voegelin. Próxima semana ele vai lançar mais um podcast aberto para todo mundo sobre Jordan Peterson e também um podcast exclusivo sobre Jordan Peterson para os assinantes do Oliver Club. Então, vai lá, por apenas 10 bonoros ou 10 reais, você já vai poder entrar no nosso grupo do Telegram, discutir lá, conversar com o pessoal, fazer umas amizades, ter nossa revista Cronos, que já está até o número 16, e também ter esse novo podcast do Jordan Peterson e as edições anteriores. Ah, tá, e um aviso. Acho que vocês estão reparando, né, pessoal? Eu tenho que agradecer vocês, o ouvinte, o amigo ouvinte. Muito importante. Você que está me escutando agora. Você que me ajudou até o momento. Você que foi lá, assinou o Oliver Club no Apoia-se. Está aqui na descrição. Você que colaborou com 10 reais ou mais. Quero agradecer do fundo do meu coração. Porque, graças a esse dinheiro, nós conseguimos montar o nosso site. Ele já está basicamente pronto. Ele está até no ar, só que ainda faltam alguns detalhes. Falta a gente colocar todos os podcasts lá. Enfim, podcast pra cacete, são mais de 80 podcasts, não é algo tão simples assim, correto? Então, quero agradecer a você porque nós já conseguimos pagar o domínio, pagamos o servidor, pagamos várias coisas aí que eu também não sei, né? E nós agora vamos para uma outra fase que é conseguir fazer propaganda paga no Facebook e no Instagram. Por que a propaganda paga no Facebook e no Instagram é importante? Para a gente furar a bolha. Porque acontece, o podcast ele tem um alcance orgânico. O que é o alcance orgânico? É o alcance de boca a boca. Não é? E muitas vezes a gente fica só mais entre o nosso próprio grupo, tal. Com um dinheiro que pode vir se você assinar, a gente vai conseguir fazer mais propagandas pagas no Facebook e Instagram. E com isso alcançar mais pessoas. Se você está gostando desse conteúdo, eu acho que você também quer que outras pessoas gostem. Né? Mas para isso nós vamos precisar, né, de fundos. E já quero agradecer você que ajudou até o momento, porque sem o seu dinheiro, né, sem você assinar, sem o seu voto de confiança, você que foi o primeiro que assinou, um dos primeiros, também está assinando agora, nós não teríamos construído o site, etc. Né? E por aí vai. E também quero agradecer duas pessoas que estão nos ajudando a construir o site, servidor, fazendo todo o esquema de marketing, essas coisas que eu não entendo o nome, que é o Robson e o Jair. Dois meninos fantásticos. Eles construíram o site mais rápido que o ministro Tarcísio asfaltando o Brasil. Os meninos são bons, podem contratá-los também. Deus os pague. E eles apareceram graças a vocês também, que com a sua ajuda a gente está conseguindo nos profissionalizar, não parecer algo de fundo de quintal, né? Não pode parecer algo de fundo de quintal, né? Tem que ser um bonitinho, né? E a sua ajuda está sendo essencial. E por causa disso, os meninos, eles criaram uma lista de e-mail que está aqui na descrição. Essa lista de e-mail, ela é importante, tá? Porque é o seguinte, você sabe,
existe uma certa perseguição, né, aos conservadores ou aos podcasts considerados conservadores. Tudo bem que a gente não fala muito de política, mas mesmo assim, esse pessoal é muito doido. E eles podem derrubar a gente a qualquer momento. Então eles criaram uma lista de e-mail, correto? E caso a gente seja derrubado nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou no Spotify, ou em algum outro lugar, certo? Você vai receber o aviso que o podcast saiu por e-mail. Correto? Então é muito importante que você entre nessa lista de e-mail. Então, na descrição do podcast, eu já coloquei no podcast anterior, vai ter uma lista, vai ter um link para você entrar. Correto? Deixa eu só ver aqui o link. Vai ter aqui, ó, o link. Entre para a nossa lista VIP e não perca mais nenhum episódio. Vai estar olivertalk.com/lista. Você vai clicar aí, ou você escreve aí no seu endereço, olivertalk.com/lista. Você vai entrar e você vai colocar o seu nome, seu e-mail. Aí nós iremos receber um e-mail de boas-vindas. Se você não recebeu esse e-mail de boas-vindas, provavelmente está na sua caixa de spam. Tá? Então dê uma verificada. E é importante que você veja isso, porque nós iremos mandar lá produtos exclusivos também via e-mail, etc, etc, o que a gente está lançando, tá? Então é importante que você se inscreva, tá bom? Muito obrigado a você que está me ouvindo. Então finalizamos por aqui o nosso Oliver Talk. Um beijo para as meninas e um abraço forte para os meninos e até a próxima semana. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.